Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o papo é sobre algo que, olha, parece complicado, normalização de dados, mas que na verdade é super útil para organizar a casa. Sabe quando a gente se depara com aquelas tabelas cheias de informação repetida, meio confusas? Então, vamos entender como dar um jeito nisso. A gente pesquisou bastante, temos fontes que explicam o que é, por que fazer e até quando o contrário, não normalizar, pode ser uma boa ideia. A missão é desmistificar isso tudo. Exato. É como você disse, é arrumar a casa. A normalização, essencialmente, busca organizar um banco de dados de um jeito eficiente. A ideia principal é reduzir a redundância, sabe? Aquela repetição de informação que não precisa e, claro, aumentar a integridade dos dados, garantir que eles sejam confiáveis, consistentes. Pensa num armário bagunçado. Normalizar é arrumar para achar tudo fácil e não guardar, sei lá, a mesma camisa em 3 gavetas. Faz sentido. E essa bagunça nos dados, essa falta de organização, eu imagino que cause problemas reais, né? As fontes falam muito das anomalias. O que são elas na prática? Ah, sim, as anomalias são um problema clássico. Sem normalizar direito, a gente tropeça nelas. Tem a de inserção, por exemplo. Às vezes você não consegue adicionar um dado novo porque falta uma outra informação que deveria estar ligada, mas está em outro lugar ou nem existe ainda. Aí tem a de exclusão. Essa é triste. Você apaga um registro, tipo de uma venda, e sem querer leva junto informações importantes que só estavam ali, como talvez o último telefone de um cliente que só comprou uma vez. E a de atualização, que talvez seja a mais comum e a mais chata. Imagina o cliente muda de endereço. Se esse endereço está repetido em cada registro de compra dele, você tem que atualizar em todos os lugares. É fácil esquecer um ou errar a digitação, aí fica tudo inconsistente. Um pesadelo. Nossa, sim. Dá para ver como a repetição vira um problema grande e rápido. Ok, então, como é que a normalização resolve isso? Já ouvi falar das formas normais. Parece até nome de, sei lá, exercício de matemática. São tipo níveis de organização, umas regras para seguir. As mais conhecidas e que resolvem a maioria dos problemas são as 3 primeiras. A gente chama de 1FN, 2FN e 3FN. A primeira forma normal, a 1FN, é o básico do básico. Ela diz 2 coisas principais. Primeiro, cada célula da sua tabela tem que ter um valor único atômico, indivisível. Nada de colocar rua A, apto 101 tudo junto, ou vários telefones separados por vírgula na mesma coluna telefone. Entendi. Tem que quebrar em pedacinhos menores. Isso. O endereço vira coluna rua, número, complemento, bairro, cidade, CEP. Os telefones. Geralmente a melhor solução é criar uma outra tabela só de telefones e ligar ela à tabela do cliente. A 1FN também diz para não ter grupos repetidos de colunas tipo telefone 1, telefone 2, telefone 3. Certo, faz sentido para não ter limite e ficar mais organizado. E a segunda, a 2FN? A segunda forma normal, 2FN, ela é mais específica. Ela se aplica quando a gente precisa de mais de uma coluna para identificar um registro de forma única. É o que chamamos de chave primária composta. Aí a regra é: toda coluna que não faz parte dessa chave composta tem que depender da chave inteira, e não só de um pedaço dela. O exemplo clássico é uma tabela, digamos, aulas, com ID professor e ID disciplina como chave. Se nessa tabela tiver a coluna nome professor, ela só depende do ID professor, não da combinação inteira. Isso viola a 2FN. Ah, porque o nome do professor é o mesmo, não importa a disciplina que ele dê naquela combinação específica. Exatamente. A solução: tira o nome pessoa dali e coloca numa tabela professores, onde a chave é só o ID professor. Assim, cada informação fica no seu devido lugar. Ok, separando as dependências parciais. E a terceira, 3FN. O que mais pode ter de dependência errada? Boa pergunta. A terceira forma normal, 3FN, ataca outro tipo de problema: a dependência transitiva. Isso acontece quando uma coluna que não é chave depende de outra coluna que também não é chave, em vez de depender diretamente da chave primária. Pensa numa tabela funcionários com
ID funcionário-chave, nome, ID departamento e nome departamento. O nome departamento claramente depende do ID departamento. Mas ID departamento não é chave principal da tabela funcionários. Então, o nome departamento depende indiretamente, transitivamente, da chave ID funcionário. Entendi. É uma dependência por tabela, passando por outra coluna no meio do caminho. Isso. Viola A3FN. A solução, de novo, é separar. Cria uma tabela departamentos com ID departamento e nome departamento. Na tabela funcionários, fica só o ID departamento. Legal. Então, aplicando essas formas, a gente ganha muito em organização. Menos repetição, dados mais confiáveis, né? E até economiza espaço, imagino. Mas criar um monte de tabela separadinha assim não pode deixar as consultas mais lentas? Ter que juntar tudo depois? Você tocou num ponto crucial. Sim, esse é o famoso trade-off. A normalização é ótima para a escrita, para manter a integridade. Mas para a leitura, especialmente consultas complexas que precisam buscar dados em muitas tabelas, pode haver um impacto na performance. E é aí que entra a desnormalização. É o processo contrário, mas feito de forma pensada, estratégica, principalmente em cenários como Data Warehouse ou para gerar relatórios de BI, onde a velocidade da consulta é o mais importante. Ah, então você desarruma um pouco de propósito. É, meio que isso. Você aceita ter alguma redundância controlada para evitar fazer muitas junções, os joins, no SQL, que podem ser custosas. Você junta informações de volta em uma tabela maior para facilitar e acelerar a leitura. É sacrificar um pouco da pureza da normalização em nome da performance de consulta. Interessante. É sempre uma questão de equilíbrio, então. Agora, mudando um pouco de assunto, mas nem tanto, a palavra normalização aparece muito também quando o pessoal fala de preparar dados para machine learning. É a mesma coisa dessa que a gente está falando de banco de dados ou é outra história? É outra história. É fundamental separar as duas coisas, causa muita confusão mesmo. Em bancos de dados, normalização é sobre a estrutura das tabelas, sobre integridade, redundância, como a gente viu com as formas normais. Já em machine learning, quando a gente fala em normalização ou padronização, estamos falando de técnicas de pré-processamento de dados. O objetivo ali é ajustar a escala das variáveis numéricas. Escala. Como assim? Imagina que você tem uma variável idade, que vai de, 18 a 80, e outra salário, que vai de 1.000 a 100.000. Alguns algoritmos de machine learning são sensíveis a essas diferenças grandes de escala. O salário, por ter números maiores, poderia acabar dominando o cálculo de distância ou ajuste do modelo, mesmo que a idade seja igualmente importante. Então, a gente aplica técnicas para colocar tudo numa escala comparável. A normalização em ML, que muitas vezes o pessoal chama de min-max scaling, pega os valores e joga eles num intervalo fixo, geralmente de 0 a 1. A fórmula é simples: valor menos valor mínimo, valor máximo menos valor mínimo. Ah, tipo uma porcentagem da faixa total daquela variável. Exato. É muito útil para algoritmos baseados em distância, como o KNN. A outra técnica comum é a padronização, ou Z-score. Essa transforma os dados para que eles tenham média 0 e desvio padrão 1. A fórmula é valor menos média, desvio padrão. E quando se usa uma ou outra? A padronização é mais usada quando os dados têm uma distribuição que lembra a normal, aquela curva de sino, ou para modelos como regressão logística, SVMs. Uma coisa importante, geralmente a gente aplica isso nas variáveis de entrada, os features, o X, e não na variável que a gente quer prever, o Y, especialmente se for um problema de classificação. E claro, dados que não são numéricos, tipo categorias, ficam de fora desse processo. Uau, quanta coisa! Então, só para ver se eu peguei tudo. Normalização de banco de dados é sobre organizar as tabelas, usando as formas normais para evitar redundância e anomalias, buscando integridade. Certo? Perfeito. Aí tem a desnormalização, que é abrir mão um pouco dessa organização perfeita para ganhar velocidade na hora de ler os dados, muito comum em BI. Isso, um movimento estratégico para performance. E, por fim,
Em Machine Learning, normalização e padronização são ferramentas para ajustar a escala dos números para fazer os algoritmos funcionarem melhor, mas não tem a ver com a estrutura das tabelas em si. Exatamente essa a distinção. O contexto manda. Em banco de dados, o foco é a qualidade estrutural do dado armazenado. Em ML, é preparar o dado numericamente para o modelo aprender. São ferramentas com propósitos bem diferentes, apesar do nome parecido. Muito bom, acho que ficou bem mais claro agora. E, sabe, pensando nisso tudo, com esse volume absurdo de dados que a gente gera hoje, fica uma pergunta no ar, né? Será que aquela busca pela normalização super rigorosa nos bancos de dados vai ser sempre a melhor abordagem? Ou será que a gente vai ver cada vez mais cenários onde a flexibilidade e a performance, talvez da desnormalização ou de outros modelos, acabem virando a regra? É algo para a gente pensar. Deixe suas dúvidas nos comentários.